Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Eduardo Bolsonaro desiste de embaixada em Washington. O deputado diz que vai ficar no Brasil na liderança do PSL. O Supremo vai reforçar a segurança nesta quarta para a retomada do julgamento da prisão após condenação em segunda instância. O governo do Chile anuncia pacote de medidas para tentar acabar com protestos nas ruas. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou na tribuna da Câmara dos Deputados, agora à noite, que desiste da indicação à Embaixada de Washington nos Estados Unidos. Vamos à capital federal com a repórter Raquel Vargas. Raquel, boa noite. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro vai continuar mesmo em Brasília. Isso mesmo, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ele disse que pretende ficar no Brasil para defender os interesses conservadores. O discurso dele foi feito no plenário da Câmara durante a votação do projeto que confirma os termos do acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso da base de Alcântara pelos americanos. Eduardo negou que a decisão dele tenha alguma relação com a função de líder do partido do PSL na casa. Bom, como a gente sabe, havia uma expectativa do nome dele ser enviado ao Senado para que fosse sabatinado, mas isso então não vai mais acontecer. Vamos ouvir um trecho do discurso que ele fez, Sérgio. Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião com brasileiros que moram no Japão. Vamos a Tóquio falar com a Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você. Oi, Sérgio, boa noite para vocês. Agora há pouco o presidente se reuniu com um grupo de empresários japoneses. São representantes de grandes empresas aqui do país, como a Toyota, que no mês passado anunciou um novo investimento no Brasil. Bolsonaro começou esse último dia da agenda aqui em Tóquio, se reunindo com a comunidade brasileira no Japão. E ao final do encontro, falou com a imprensa. Ele comemorou a aprovação em segundo turno no Senado da reforma da Previdência e comentou a desistência do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, de concorrer à embaixada brasileira nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Que essa reforma, como outras, são necessárias para que o Brasil não corra riscos econômicos no futuro. Vinha conversando com ele e a partir do momento que ele aceitou ser líder do partido, ele agora tem uma tremenda responsabilidade lá no Brasil. Então, parabéns a ele por essa decisão. Quem sabe no futuro a gente volta a esse assunto, mas eu acho que pelo menos no próximo ano não se discute esse assunto. E assim que deixar o Japão, o presidente Jair Bolsonaro embarca para a China, o segundo país asiático nessa turnê pelo Oriente. Então vamos ao vivo a Pequim com o repórter Luiz Fara Monteiro. Fara, boa tarde para você. Qual é a agenda do presidente aí em Pequim? Olá, Sérgio. Boa tarde. O presidente deve desembarcar na cidade no início da madrugada de quinta-feira. Pelo horário de Brasília, já estaremos aqui no horário do almoço na cidade. Neste dia, apenas 2 compromissos na agenda oficial. Ele oferece uma audiência ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, que à noite retribui com um jantar em homenagem à comitiva brasileira. Na sexta-feira, sim, agenda cheia para o presidente brasileiro. Pela manhã, Bolsonaro participa de um seminário que vai celebrar os 45 anos de relações comerciais entre os dois países. À tarde, na sequência, vem os encontros políticos, com o presidente da Assembleia Popular, com o primeiro-ministro e, por último, com o presidente chinês Xi Jinping. Lembrando que Brasil e China fazem parte do BRICS, grupo de países que inclui ainda Rússia, Índia e África do Sul.
Sérgio. Luiz Fara Monteiro, ao vivo da China. Obrigado, Fara. Depois de aprovar em segundo turno o texto base da reforma da Previdência, o Senado volta a se reunir nesta quarta-feira para a votação dos destaques e a gente volta a falar com a Raquel Vargas. Raquel, esses destaques podem de alguma forma mudar a reforma? Podem sim, Sérgio. O nome já é sugestivo, né? Ou seja, uma forma de retirar ou destacar pontos do texto base. Dos 4 destaques apresentados, 2 foram rejeitados e o terceiro acabou interrompendo a sessão, justamente o que tratava sobre a aposentadoria especial por periculosidade. O impasse no plenário foi sobre o trecho que sugere a proibição do trabalhador judicializar a aposentadoria especial, já que esse tipo de aposentadoria não está prevista em legislação. O destaque sugere retirar essa vedação, o que reduziria a economia prevista na reforma da Previdência em 23 bilhões de reais em 10 anos. Sobre a votação do texto base, 60 senadores votaram de forma favorável e 19 contra. O governo diz que a reforma é o primeiro passo importante para a retomada do crescimento econômico, mas ela por si só não basta, Sérgio. Por isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que esteve no Senado hoje mais cedo, disse que pretende já na semana que vem enviar ao Senado a proposta do Pacto Federativo, que vai ajudar também na retomada da economia. Sérgio. Fora a reforma tributária que está sendo desenhada pelo governo também. Até já, Raquel. A mineradora Samarco vai ter que pagar 40 milhões de reais para retomar as atividades em Mariana. Virgínia Nalon, ao vivo de Belo Horizonte, tem detalhes. Virgínia, boa noite. O que mais foi determinado pela Justiça? Oi, Sérgio, boa noite para você. O acordo foi homologado pela Vara do Trabalho de Ouro Preto e encerra a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. O valor se refere aos danos morais coletivos e vai ser usado para executar projetos e medidas compensatórias nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Além do dinheiro, a mineradora terá de elaborar e implementar um plano de emergência para identificar riscos de ruptura de barragens e taludes do complexo. Apesar desse acordo, a Samarco ainda não tem as licenças para retomar a operação. Esse processo ainda está em votação no Conselho Estadual de Política Ambiental, que deve ser votado na próxima sexta-feira. Sérgio. Obrigado, Virgínia. Boa noite. O presidente do Chile tenta conter a onda de protestos no país. Sebastião Pinheira anunciou o aumento das aposentadorias e uma ajuda financeira a trabalhadores de baixa renda. Também prometeu uma reforma política com a diminuição dos salários e do número de parlamentares. O repórter André Tel está no Chile e conta como foi o 5º dia de protestos. André, boa noite. Boa noite, Sérgio. Clima de muita insegurança nas ruas da capital Santiago. Desde as 8 horas da noite até as 6 horas da manhã, vigora um toque de recolher e só podem circular aqueles que têm um salvo-conduto. Há pouco, nossa equipe presenciou um confronto entre homens do Exército e manifestantes que fizeram barricadas com fogo e receberam bombas de gás para que a pista fosse liberada. Para amanhã e quinta-feira está programada uma greve geral. Ninguém sabe quando a violência vai diminuir aqui no Chile. Sérgio. André Tal, informações direto de Santiago do Chile. A presidência do STF decidiu reforçar a segurança do prédio para o julgamento desta quarta-feira sobre a prisão após condenação em segunda instância. Raquel Vargas, é normal o Supremo pedir esse tipo de reforço? Sérgio, sim, já é praxe do STF pedir reforço nesses julgamentos importantes e que tem grande repercussão. Inclusive, a quantidade de grades aqui no perímetro do Supremo Tribunal Federal é maior. A retomada do julgamento nesta quarta-feira será com as manifestações do advogado-geral da União, do procurador-geral da República e com os votos dos ministros da Corte. Lembrando que os ministros vão decidir se a prisão deve ocorrer após condenação em segunda instância ou só quando se esgotarem todos os recursos possíveis. O resultado pode beneficiar o ex-presidente Lula e mais 5 mil presos. Sérgio. E a gente vai repercutir aqui no JR. Raquel, obrigado. O aeroporto de Cumbica recebe mais de 3 milhões de passageiros por mês e não tem alvará do Corpo de Bombeiros. Quem traz essas informações é Giovana Rizardo, aqui de São Paulo. Giovana, boa noite. Quem fez o alerta sobre esse problema?
Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Isso mesmo, quem fez esse alerta foi a Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Guarulhos. Eles disseram que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros por aqui está vencido. O do Terminal 1 está vencido desde abril desse ano. Agora, do Terminal 3 já vencido desde agosto e nenhum deles foi renovado. Agora, aqui no Terminal 2, Sérgio, nunca foi renovado, segundo essa comissão. E hoje, nessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar informaram o seguinte, que durante uma vistoria, um laudo de vistoria, durante a execução de obras aqui, né, eles constataram a seguinte situação, que o Corpo de Bombeiros, né, eles constataram a situação de que não tinha hidrantes, que os hidrantes estavam sem água e também as escadas estavam obstruídas. Os vereadores devem vir aqui então para fazer essa vistoria nas próximas semanas, né, e constatar essa situação, tomar as medidas cabíveis. Agora, segundo a concessionária que administra o aeroporto, eles disseram que vão tomar as medidas cabíveis e regularizar a situação, viu, Sérgio? Pois é, Guarulhos é o aeroporto mais movimentado da América do Sul. Giovana, obrigado pelas informações. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. A gente volta na próxima edição, logo mais às 5h50. Tchau, boa noite.